Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Meus irmãos e irmãs, vamos nos colocar na presença de Deus, escutando o Evangelho desta quarta-feira, de Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostra a bondade do patrão. O patrão é Deus. Deus é bondoso com todos. Deus não olha os nossos méritos. Em Deus não existe meritocracia. Em Deus existe misericórdia e bondade infinita. Esta parábola do patrão, que é justo e que paga uma moeda de prata aos que trabalharam desde a manhã e aos que começaram a trabalhar no fim do dia, nos mostra que Deus não faz distinção de pessoas. Nos mostra que Deus não olha quanto um fez mais que o outro, ou seja, diante de Deus não há competição. Não há aqueles que se sentarão no primeiro lugar, que se sentarão à direita ou à esquerda. Diante de Deus, todos nós somos iguais. E Deus nos retribui igualmente com a sua bondade. Jesus, falando do patrão no Evangelho, diz: Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Quantas vezes nós julgamos porque achamos que Deus não vai perdoar, que Deus não vai acolher, ou que Deus vai fazer distinção ou diferença de um ou de outro por suas atitudes? Não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? A bondade de Deus é infinita, não tem limites. Deus tem os seus critérios. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a nossa homilia foi edificante para você, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. Conheça também o nosso podcast e que Deus lhe abençoe sempre. Tua palavra é lâmpada para os meus pés
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu